Ascética meditada, tradução por Emérico da Gama. Capítulo 24. O perigo das coisas boas. Nas missas dos domingos depois do Pentecostes, são frequentes as passagens tiradas do Evangelho de São Lucas. Uma dessas passagens, a do segundo domingo depois do Pentecostes, convida-nos a meditar na parábola do grande banquete. Evangelho segundo Lucas, 14,15. É consolador escutar dos lábios de Jesus palavras como jantar, convites, convidados. São palavras familiares, o fato de se repetirem diariamente, induz-nos a aproximar-nos com espírito de simplicidade, mas com um vivo desejo de penetração, desta página misteriosa. Como vimos fazendo ao longo destas considerações sobre pontos de ascética, procuraremos tomar o mais transparente possível um véu que encobre, em cada palavra do Senhor, a sua beleza simples e profunda, propósito a que nos parecem encorajar, na mesma página do Evangelho, as palavras de Cristo. Quem puder compreender, compreenda. É um convite a empregar-nos a fundo, a empenhar toda a atenção da nossa mente e todo o impulso do nosso coração, mas, ao mesmo tempo, é um aviso, porque sempre, para as almas espiritualmente sensíveis, as palavras do Senhor têm um acento de desafio, perspectivas de risco, desafio para esforços novos, mais onerosos, e risco de ulteriores atividades espirituais e apostólicas a enfrentar, para uma vida mais fecunda e, em última análise, mais alegre e mais serena. O grande banquete, de que se fala na passagem do Evangelho de São Lucas, é a redenção de Cristo. Na parábola, simples e familiar, figuram-se os méritos infinitos de Cristo, Senhor nosso. O banquete é grande, porque a redenção é abundante. Os convites, delicados e urgentes, dirigidos a todos. Chamou muitos. São chamadas dirigidas a cada homem para que queira participar dos efeitos da redenção, viver de modo a beneficiar da aplicação dos méritos infinitos do Redentor. O grande banquete é para nós, para ti e para mim. Os méritos infinitos de Cristo serão nossos, se sinceramente o quisermos. Cada um de nós pode olhar para o Redentor e repetir as comovidas palavras de São Paulo: amou-me, e deu-se a si mesmo por mim. Na parábola do grande banquete, é reconfortante observá-lo. Para não nos constranger, sabendo-nos convidados à mesa de um rei, que poderia retrair os convidados e fazê-los sentirem-se pouco à vontade. O Senhor refere-se a si próprio com um nome genérico e familiar, que, longe de despertar um sentimento de sujeição, convida à intimidade e à amizade. Refere-se a si próprio como um certo homem. Um dos nossos. Com efeito, fomos chamados e convidados por aquele que se chama a si próprio Filho do Homem. O Filho de Deus feito homem, por aquele que, por amor dos homens, se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo. Desvendado o sentido da parábola, é sem dúvida com gosto que escutamos o convite dirigido a todos para que viessem. E o nosso coração enche-se de confiança ao observar que a pessoa que nos convidou preparou tudo com minúcia. Porque já estão preparadas todas as coisas. Ser-nos-á, portanto, muito fácil aceitar o convite e pôr-nos a caminho, amparados pela sua força e pela sua graça. Mas ficamos perplexos, e não pouco, ao escutarmos as palavras dos convidados, ao percebermos que todos têm uma mesma, embora gentil, resposta negativa a dar aos mensageiros de quem os convida: peço-te que me dispenses. Mas, se nos detivermos a ponderar as desculpas aduzidas para justificarem a sua ausência, talvez nós mesmos sejamos levados a colher e a considerar como boas as razões invocadas. Parece-nos razoável, por exemplo, a desculpa do primeiro: comprei um campo, e preciso de ir vê-lo.
Também nos parece razoável, embora um pouco menos, a explicação do segundo: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. E parece-nos ótimo o motivo invocado pelo terceiro: casei-me e por isso não posso ir. Neste ponto, ficamos com a impressão de que o véu se faz menos transparente, e até se torna pesado e opaco, depois de, no fundo, termos simpatizado com os que se escusaram, por termos consideradas válidas as suas explicações. Presenciamos a ira do pai de família e escutamos a severa condenação que pronuncia contra eles. Digo-vos que nenhum dos que foram convidados tomará a parte no meu banquete. Neste ponto, repito, ficamos momentaneamente surpreendidos e tentados a ver uma certa desproporção entre a recusa dos convidados, motivada por razões aparentemente válidas e comunicada em termos polidos e gentis, e a ira e a severa condenação de quem fez os convites. Mas a surpresa desaparece e o véu da parábola retoma sua transparência. Mal retomamos o fio das nossas considerações, o grande banquete é a salvação eterna de cada homem, de cada convidado. Ora, o problema da nossa salvação eterna é um problema imenso, ameaçado por inúmeros e graves perigos. Para nos darmos conta de que é assim, basta pensar na desordem introduzida em todos nós pelo pecado original, uma desordem que nos leva com tanta facilidade a fazer mau uso das coisas boas. A parábola de Cristo convida-nos precisamente a este raciocínio, a esta reflexão. As escusas apresentadas pelos convidados são verdadeiras. Nenhum deles mentia, desculpam-se com modos polidos e gentis, as ocupações que os prendem são todas boas. Mas, não obstante, isso não impede que sacrifiquem o principal, ao secundário, que tenham comprometido precipitadamente e posto em perigo a sua salvação eterna, figurada no grande festim. É isso que a parábola pretende denunciar, o perigo inerente às coisas boas, quando nos absorvem de tal modo que acabam por afastar-nos de Deus, o perigo de que as coisas boas, não usadas no modo, no tempo e na medida devidos, nos façam abandonar os deveres de piedade e os planos de apostolado, comprometendo a união da nossa alma com Deus e, talvez, com o decorrer do tempo, extinguindo em nós por completo qualquer sentimento de Deus. Foi dito, e com razão, que muita gente se dedica à política, à arte, à cultura, à indústria, ao comércio, mas poucos se empenham a sério na sua própria santificação, na salvação da sua alma, no grande negócio da sua salvação eterna. Repara bem, estas atividades, a política, a cultura, o comércio, não são más em si mesmas, podem até ser boas e ótimas. É o homem que às vezes não sabe realizá-las de modo a que sejam úteis à sua salvação, ao seu último fim, e permanecendo como os convidados relutantes do grande banquete, vítima das coisas boas, a abnegação deitou-me a perder. Gritava desnorteada uma destas almas mergulhadas em coisas e obras boas, é um conturbante grito de advertência. Todos nós somos continuamente assediados por esta fácil tentação. Fácil de suscitar, difícil de afastar, a tentação de relegar para o último lugar o problema e os deveres da nossa vida cristã, de nos dedicarmos a eles quando tivermos tempo e disposição. O nosso juízo, muito pouco profundo, muito pouco sobrenatural, vacila com facilidade e acaba por considerar os deveres relativos ao nosso último fim apenas como um entre muitos, e não como irrevogáveis deveres de Estado, próprios do nosso dever de cristãos, e como nosso supremo interesse. E isso é uma grave reflexão e imprudência. A nossa mente, ligeira e superficial, faz os seus cálculos precipitados e tece os seus laboriosos silogismos, eliminando das premissas a eternidade e a salvação da alma. As grandes advertências evangélicas. Uma só coisa é necessária que importa ao homem: vigiar, etc. Não exercem nenhuma influência,
ou quase nenhuma, na formulação dos nossos juízos e no enquadramento dos nossos problemas. Se o nosso juízo vacila com frequência, a nossa vontade, com a mesma frequência, não fica aquém, e a superficialidade e a precipitação dos nossos juízos cruzam-se com as contradições da nossa vida cristã, isto é, as omissões e as negligências. Cada cristão deveria considerar com empenho e profundidade, todas as noites, as omissões e as negligências registradas naquele dia em função do seu último fim, não para desanimar, mas para arrepiar caminho. Quem como nós está profundamente empenhado na vida deveria saber realizar todos os dias aquela síntese de todos os deveres que o próprio Deus lhe sugere. É necessário fazer estas coisas, e não omitir aquelas de tal modo que nenhum fique descuidado ou seja injustamente suplantado. Precisamos de um juízo profundamente cristão, sereno e equilibrado, de um juízo que, aberto à eternidade, e sem perder de vista o nosso fim último, nos dê a verdadeira medida e proporção das coisas, e de uma vontade reta e decidida, que caminhe paralelamente a esse juízo, que saiba evitar as omissões e corrigir generosamente as negligências. Esta, não outra, é a estrada que devemos seguir para passar através dos bens temporais e usá-los retamente, sem perdermos de vista e sem perdermos para sempre os bens eternos. E esta é a oração que a Igreja dirige com frequência ao Senhor neste tempo depois do Pentecostes. Oração que também nós dirigimos ao Senhor, por intermédio daquela que é a medianeira de todas as graças,